paz do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Hoje eu quero te trazer uma palavra sobre a importância de confessarmos a palavra e a verdade nos libertar. Amém? A própria palavra do Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que verdade é essa? Ele mesmo nos diz em João 17:17, que a verdade é a palavra de Deus. Amém? Vamos estar orando, querido Deus e Pai. Nesse dia que o Senhor nos dá, nos alegramos na Tua presença, no Teu amor, na Tua misericórdia, no Teu cuidado todos os dias da nossa vida. Muito obrigado, ó Pai querido, porque o Senhor tem nos provido com a Tua presença, com a Tua palavra, com a revelação daquilo que ela produz em nós. Que essa verdade, Pai, a palavra da verdade, encontre lugar nos nossos corações e permaneça, para que nos momentos bons ou ruins, Senhor Deus, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, ela seja nossa força, nosso refúgio e fortaleza. Guarda nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Livra-nos, Senhor Deus, do engano, livra-nos da mentira, dá-nos discernimento e sabedoria, para que permaneçamos firmes na Tua palavra, que é importante, Senhor Deus, é perfeita nas nossas vidas, para nos alimentar, para suprir todas as nossas necessidades. Ela é o pão que desceu dos céus. Muito obrigado, Pai querido, porque o Senhor é conosco e o Teu Espírito fala aos nossos corações nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos ver, amados, que existem muitas circunstâncias da nossa vida, e examinando a palavra que nós temos dado, a palavra que temos falado, nós vamos ver o que uma coisa é real. Muitas vezes nós perdemos bênçãos por causa da nossa palavra, por causa da palavra que nós proferimos. Nós deixamos de receber coisas que o Senhor tem para conosco. Aqui no livro de Provérbios, no capítulo 22, do versículo 17 a 21, diz algo assim: inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios. Aplica o teu coração ao meu conhecimento, pois te será agradável guardá-las no teu coração, se aplicares todas elas aos teus lábios, para que a tua confiança seja no Senhor. Ensino-as a ti hoje, a ti mesmo. Não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento, e para te fazer saber a certeza das palavras da verdade, para que possas responder com palavras de verdade aos que vos te enviarem? Pois bem, esse texto da palavra de Deus me chama a atenção para algumas coisas. Em primeiro lugar, a palavra do Senhor diz: inclina o teu ouvido. O tempo verbal é um tempo presente. Inclina o teu ouvido. Ouve as minhas palavras dos sábios. Aplica no teu coração o conhecimento. Eu vejo aqui que realmente nós precisamos entender isso, né? Não é só ouvir. Se eu só ouvir, não vai produzir resultado, né? Se eu inclinar o meu ouvido, não vai produzir resultado. Mas se eu aplicá-las no meu coração, teremos um resultado maravilhoso, segundo a graça do Senhor. Amém? E assim nós vamos ver o quê? A palavra diz assim: pois te será agradável guardá-las no teu coração. Se aplicares todas elas, aonde? Nos nossos lábios. Aqui existe uma recomendação muito importante, para que nós o quê? Realmente guardemos nos nossos lábios essa palavra. E isso vai trazer para nós alguns resultados. Veja bem, eu examino esse texto e vejo que isso também produz resultados. Que resultado? Uma confiança absoluta no Senhor. Se eu me inclinar para ouvir, né? Para ouvir a palavra de Deus e para aplicar no meu coração, o resultado vai ser confiança no Senhor. Vai ser a certeza absoluta de que a palavra de Deus é a verdade. E tem mais, nós vamos ser sábios para responder
com a verdade. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: nada pode contra a verdade, senão a verdade. É bem isso. Nós vamos ver o que aqui? Por outro lado, em Josué, nós vamos lá, né? No livro de Josué, capítulo 1, nós encontramos algo também que é substancialmente importante. No versículo de número 8, o que o Senhor nos diz? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui existe uma recomendação expressa do Senhor. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ou seja, nós devemos para nós mesmos, para quem nos ouve e realmente para que nós possamos entender algo extremamente precioso. A palavra de Deus em Efésios capítulo 1 diz que o Senhor já tem para nós. Vamos lá. No livro de Efésios capítulo 1, vamos ver o que o Senhor nos diz acerca das bênçãos que nós temos, que o Senhor já conquistou por nós na glória. Efésios 1:3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais com Cristo. Presta atenção, o Senhor já nos abençoou. Ou seja, tudo que você e eu precisamos já está liberado no reino espiritual. Já foi liberado. O Senhor já nos abençoou com todas essas bênçãos. E alguém podia dizer assim: mas por que não as tenho? Porque muitas vezes nós as perdemos por causa da nossa boca. Sim, perdemos muitas bênçãos por causa das nossas bocas. Você vai ver o que aqui nós entendemos claramente, amados, que aquilo que nós falamos, e você sabe disso, eu também, que as palavras dos nossos lábios são para a vida e para a morte. Provérbios nos fala isso. Que os nossos lábios proferem palavras para a vida e para a morte. Pois bem, nós vamos ver o quê? Que aqui nós temos no reino espiritual, e isso é maravilhoso. Nós temos lá, o Senhor já reservou para nós todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E eu pergunto para você, como trazer isso à terra? Como trazer isso à realidade das nossas vidas? Pela palavra. Pela palavra na nossa boca. Nós podemos trazer com que essas bênçãos nos atinjam ou nós podemos retê-las no reino espiritual. Eu costumo dizer que, realmente, nós andamos com o Senhor. A palavra do Senhor nos fala que o Senhor envia um anjo do Senhor, né? Para estar conosco. Salmo 91 nos fala sobre isso. Mas eu quero te dizer uma coisa, minha amada, meu amado, que Satanás está com os olhos dele postos sobre nós. E ele também nos envia um espírito demoníaco que nos observa em tudo que nós fazemos e naquilo que nós falamos. Eu quero te dizer uma coisa extremamente importante. Você pode até pensar algo negativo. Como, por exemplo, você está doente, ok? Você se propõe a confessar a cura e tomar posse dessa cura. Mas você ainda tem um sintoma. Você pode até pensar, nossa, eu estou tendo esse sintoma e eu estou com dor de cabeça, ou sei lá, qual é o problema? Ou então estou paralisado, ou então estou tendo um sangramento, sei lá qual é o problema. Você pode até pensar, mas não abra a tua boca. Me lembra um momento em que Rebecca Brown nos relatou em um dos seus livros, não me lembro agora qual deles, que um dia ela teve oportunidade de observar. Ela saiu, era grande perseguição naquela época, né? Por causa da libertação de satanistas. E ela conta que ela estava andando e ela percebeu que do lado dela existia um anjo do lado direito, mas do lado esquerdo andava, após ela, um espírito demoníaco escrevendo tudo, absolutamente tudo que acontecia com ela.
E isso me traz à mente, sabe, que nós podemos verdadeiramente ter um espião demoníaco que está esperando nós jogarmos uma isca com a nossa boca para impedir que as bênçãos de Deus nos atinjam. Então eu gostaria que nós realmente meditássemos. A palavra de Deus em Josué 1:8 nos fala, né? Para não só meditar, mas ter na nossa boca a palavra ou o livro da lei. Nós vamos ver o quê? Qual que é o resultado que o Senhor nos prometeu e prometeu a Josué e promete a nós. Farei prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esse é o propósito e o plano de Deus para você e para mim, né? No Salmo 119, versículo 160, diz assim: as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e em cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Existe um outro versículo que eu gosto abundantemente e cito ele para mim e para os outros também. A palavra do Senhor nos diz assim também no livro de Salmos, né? Salmo 119, 89 diz assim: e enviei a minha palavra, e ela os livrou da morte e destruição. Em outra tradução diz assim: livrei-os daquilo que é mortal. Aquilo que é mortal, amados, é para o homem, é para nós, que temos uma vida, uma humanidade, né? Temos um corpo físico, vamos dizer assim. Mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor enviou a sua palavra e livrou da destruição e daquilo que era mortal. E a palavra de Deus, quando nós entendemos a importância, o significado da verdade, da palavra de Deus, nós vamos ver que nós vamos fazer prosperar o nosso caminho quando nós temos a confissão da palavra de Deus nos nossos lábios, né? E uma das coisas que eu percebo é, muitas vezes a gente fala, confessa a palavra de Deus para alguém, profetiza a palavra de Deus, e a pessoa não consegue entender o que é isso. O que é profetizar ou confessar a palavra de Deus? É declarar a palavra de Deus. Aliás, se você quer uma oração bem-sucedida, você ore a palavra de Deus, né? Eu me lembro que teve uma ocasião em que eu passava por uma grande dificuldade no meu lar. Por 13 anos eu passei por essa dificuldade e eu me lembro que durante um período de 2 meses, eu fiz uma coletânea de versículos, uma coletânea bem longa. Busquei e pesquisei todos os versículos que respondiam àquilo que era a minha necessidade. Coloquei-os todos num papel. Amados, e durante a madrugada, das 3 às 5 da manhã, eu confessava todos aqueles versículos debaixo de jejum. Você vai dizer assim, teve resultado? Sim, teve resultado. Porque o que a palavra de Deus nos fala? Que o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. Então, uma oração depositada nunca é vã, principalmente se essa oração for a palavra de Deus declarada. Então, nós vamos ver o quê? O que nós entendemos? Por que nós devemos? Por que o Senhor fala ter a palavra na nossa boca, nos nossos lábios? Porque nós estamos declarando aquilo que nós cremos e aquilo que é verdade para nós, tá? Aquilo que é verdade ao nosso coração. E a palavra de Deus diz assim, né? Que nós precisamos confessar essa palavra. E nós vemos que o que acontece quando nós declaramos essa palavra? Nós vamos ver o que o Espírito Santo de Deus tem um compromisso conosco e com a palavra. O que o Senhor disse para Jeremias? O que você vê? Uma vara? Pois bem, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, Deus tem um pacto com a palavra de Deus. Deus tem algo importante, porque Jesus é a palavra, né? Nós sabemos que a palavra escrita está conosco aqui, mas nós sabemos que a palavra viva está nos céus, em Cristo Jesus, né? E nós vamos ver o que a palavra do Senhor nos fala acerca disso. Por que é importante nós confessarmos a palavra? Quando nós a confessamos, declaramos por verdade, o Espírito Santo vem e endossa isso.
Quando nós começamos a orar e vamos divagando para cá e para lá, ou falando aquilo que está na nossa cabeça, nós vamos ver o quê? Que isso não tem o peso da verdade diante do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender que tudo aquilo que nós falamos tem que ter um peso de responsabilidade. Me lembro da palavra de Deus em Isaías que nos diz, o Senhor diz assim, entra em juízo comigo, apresenta as tuas razões para que eu te justifique. Que razões são essas? As razões segundo a palavra de Deus, não segundo aquilo que você vê ou sente. Se você apresentar diante de Deus aquilo que você vê ou sente, isso não tem valor nenhum para diante de Deus. Diferente de quando você apresenta diante de Deus as promessas que Ele tem para a sua vida e você o que? As declara. Isso tem um peso de transformação de vidas, tem um peso de transformação de circunstâncias. E nós vamos ver que lá em 1 Coríntios 4,13, existe uma palavra muito interessante, que diz assim, ó, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Amados, nós falamos aquilo que nós cremos, Se você crê que está doente, você vai permanecer doente. Você vai dizer, estou doente, estou isso, estou aquilo. Estou passando por uma grande tribulação, porque essa situação está se alongando. Se você começar com murmuração e reclamação e declarar isso com a tua boca, eu quero te dar uma triste notícia. Você está dando aval para que um espírito demoníaco leve isso diante de Satanás e faça cumprir, infelizmente. Mas nós vamos ver que nós podemos, amados, declarar aquilo que nós cremos e devemos declarar aquilo que nós cremos. Nós vamos ver o que aqui, na realidade, encontramos a palavra de Deus. Vou pegar aqui, Vou pegar aqui, diante dos amados, aquilo que a palavra de Deus nos fala em Hebreus 13:5. Hebreus 13:5 nos diz o seguinte: seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o que tendes, pois ele mesmo disse, não te deixarei, nem te desampararei. Essa é a promessa do Senhor. Amados, nós precisamos tomar isso por verdade na nossa vida. Absoluta, o Senhor declarou, eu não te desampararei, nem tampouco o Senhor diz o quê? Que nos abandonará. Então, essa é uma verdade que nós temos que ter intrínseca dentro de nós, assim como a nossa identidade como filhos de Deus, amados do Senhor, Nós precisamos declarar que somos amados do Senhor, amada do Senhor, amado do Senhor, porque Ele o disse. Nós precisamos tomar posse daquilo que o Senhor vê em nós, e não daquilo que está nos nossos sentimentos, Naquilo que está nos nossos sentimentos. E eu quero te dizer que a palavra de Deus lá em Coríntios, 1 Coríntios 5, deixa eu ver se é 1 ou se é 2 Coríntios, acho que é 2 Coríntios, inclusive, nos diz o que nós andamos por fé e não por vista, Nós andamos por fé. 2 Coríntios 5:7, andamos por fé e não por vista, Então, isso é muito importante, porque os nossos sentimentos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós sentimos, não deve ser aquilo que o Senhor tem para nós, e certamente não é. Sabe por quê? Porque o Senhor está construindo dentro de nós o sobrenatural do homem espiritual. E não, se nós nos detivermos com aquilo que nós olhamos e vemos, nós vamos continuar dentro da nossa vida física e mantendo a nossa vontade da carne, o desejo da nossa carne. Existe um versículo em Hebreus que me chama muito a atenção e que eu gosto bastante, também que nos diz assim, olha lá, falando da esperança, Hebreus 6, versículo 19 diz assim, temos essa consolação. Que consolação? Da esperança que nós temos, como âncora da nossa alma. É muito interessante quando nós pensamos em uma âncora de um barco, Quando se está num barco, se joga a âncora, para baixo, certo?
para fazer parar aquele barco. Mas é interessante que a palavra de Deus nos fala que a âncora da nossa alma está nos céus. Quem está nos céus? Senhor Jesus. E é muito interessante que ao invés de nós jogarmos a nossa âncora para baixo, nós jogamos para cima. O que o Senhor está querendo nos dizer com isso, amados? Ancora os teus sentimentos, as tuas emoções e a tua razão naquele que pode todas as coisas, em Jesus Cristo de Nazaré, que está nos céus. A palavra de Deus diz assim: temos essa confiança como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu. Quem é que penetrou até o interior do véu? Jesus Cristo, que quando morreu, ele rasgou o véu de alto a baixo, para que nós tivéssemos acesso a isso. E a palavra continua dizendo no versículo 20, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu quero te perguntar, onde você está colocando a âncora da tua alma? Você está colocando para baixo? Você está fazendo aquietar o seu coração naquilo que você sente ou naquilo que você vê? É um desastre, meu irmão, minha irmã. Mas se você ancora nos céus a tua alma, os teus sentimentos, as tuas emoções, porque Jesus já venceu o pecado, o Jesus já venceu a ansiedade, Jesus já venceu a tristeza, a traição, o abandono, a rejeição. Jesus já venceu todas as coisas por você e por mim. Por isso que a nossa âncora deve estar nos céus, firmada naquele que rasgou o véu e penetrou no Santo dos Santos e vivo está. Eu quero te dizer, meu amado, da importância de você trazer a confissão na tua boca, a declaração da verdade da palavra de Deus na sua boca, né? Quando nós falamos isso, nós vamos ver o quê? Que lá em Isaías 53, você conhece, eu conheço, né? Em Isaías 53, nós encontramos a questão que do sacrifício de Cristo Jesus por nós. A palavra de Deus nos diz assim, né? 53, versículo 3, a parte diz assim: era desprezado, o mais indigno entre os homens de dores e experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Você vai dizer, eu conheço. Tá bom, aplique. Você conhece essa palavra? Eu também. E te digo, aplique, né? Ouvir, né? Ouvir, reter no seu coração e aplicar. E trazer no seu lábio é que vai trazer vida. E as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Eu pergunto para você, a palavra aqui, o verbo está o quê? No passado. Ele tomou sobre si, né? As nossas enfermidades, as nossas dores, levou. Isso é passado, amados. O presente é que nós fomos curados. Olha lá, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, versículo 5. E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz presente a paz. Jesus, presente, estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, presta atenção, fomos curados. Sabe, amados, eu não sei qual é o teu problema, talvez você esteja enfrentando um problema de saúde. Eu também estive e muitas vezes estou enfrentando problemas de saúde, mas eu quero te dizer que você trazer a confissão da tua cura nos teus lábios por essa palavra faz milagres. Faz milagres, porque o Espírito Santo vem e realmente sela essa palavra para transformar toda a situação, né? Diferente daquela pessoa que diz, ai, já recebi tanta oração, já fui tão ungida e não sou curada. Não vai ser nunca, porque a boca dela está dando lugar para Satanás, o quê? Impedir que aquela bênção que estava lá, que Jesus já nos abençoou com ela, chegue até nós, chegue até ela. É porque a boca precisa ser transportada para o reino do Filho da sua luz.
Nós precisamos trazer a confissão da palavra de Deus nos nossos lábios, amado. Se nós pegarmos Deuteronômio 28, 61, vamos lá? Deuteronômio 28, 61, vamos lá. Deuteronômio 28, 61. Diz assim: o Senhor fará também vir sobre ti toda enfermidade e toda praga que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. Quando isso? Se nós estarmos em desobediência. Presta atenção, aqui a palavra fala que enfermidade, né? Pragas são o quê? Maldições. Mas nós vamos ver o quê? Que a palavra de Deus em Gálatas 3 já nos traz uma outra verdade dentro da graça, né? A palavra nos diz assim que verdadeiramente Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Vou pegar aqui, né? Nos diz o seguinte, Gálatas 3, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. E é bem aqui, continua dizendo, ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Tem um outro texto que eu te digo que realmente as bênçãos de Abraão, está aqui no capítulo ainda 3 de Gálatas, nos diz assim: todos vós sois filhos de Deus, 26, pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Dessa forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos sois de um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então eu quero te dizer que tudo aquilo que foi prometido a Abraão também é prometido a nós. Como chamamos isso à existência? Pela palavra de Deus. Nós profetizamos, declaramos a verdade da palavra de Deus na nossa vida. E nós vamos ver, amados, que nós precisamos usar a palavra de Deus na primeira pessoa. Na primeira pessoa, né? Nós vamos ver o quê? Que quando 1 Pedro 2,24 fala que Cristo morreu, né? 1 Pedro, vamos lá, né? Vou pegar aqui 1 Pedro. Pedro 2:24 diz assim: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre madeira, para que mortos para os nossos pecados pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Declara essa palavra na primeira pessoa. Ele mesmo levou em seu corpo os meus pecados sobre madeira, para que, morta eu para os pecados, eu pudesse viver para a justiça, porque pelas pisaduras de Jesus eu fui sarada. Precisamos tomar posse daquilo que ele nos diz, das promessas do Senhor, na primeira pessoa. E nós vamos ver o que Deus vai mudar essa situação. Em Êxodo 15, 26, a parte B, o Senhor diz assim: eu sou o Senhor que te cura. No Salmo de número 103 também, né? Nós vamos ver que o Senhor é quem sara as nossas enfermidades. Senhor, o Senhor sara a minha enfermidade, né? No Salmo 107, versículo 20, o Senhor diz assim: o Senhor enviou-nos a sua palavra e me sarou, livrando-me de tudo que é mortal. Confissão da palavra de Deus, né? Nós vamos ver o que por fim, lá em João 15, o que a palavra de Deus nos fala no livro de João 15? Nós vamos ver o que ele fala acerca da videira, né? Vós sois os ramos, diz o Senhor. E a palavra de Deus diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras
permanecerem em vós, né? Se permanecerem em mim e a minha palavra permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém? Amados, sabe, me traz à memória aqui a parábola dos dois filhos, do filho pródigo, né? Nós vemos que naquela situação podíamos aplicar essa palavra aqui também. Podíamos entender que o filho pródigo e o outro filho, ambos, estavam debaixo do teto do pai. O filho pródigo, então, um dia ele pediu a herança e foi embora. Foi embora. Quero tudo que eu tenho. Quero tudo que eu tenho, Senhor. E pai, eu vou gastar essa herança. Foi e gastou. Mas eu quero te dizer, amados, que vendo os trabalhadores comendo as bolotas de alimento dos porcos, ele falou, puxa vida, lá os funcionários do meu pai não têm esse tipo de alimentação. Vou voltar para o meu pai e vou confessar, pequei, Senhor, pequei, Pai, contra ti e contra os céus. E nós vamos ver, amados, que o seu irmão, que estava com seu pai, ele estava no campo, voltou, quando viu que o pai recebeu o seu irmão, quando o pai viu esse filho pródigo voltando, ele abraçou esse filho, ele colocou uma sandália nos seus pés, vestes novas e um anel no dedo. Nós vamos ver o que aqui, enquanto isso o outro veio, pegou um boi cevado, uma ovelha cevada e ofereceu, fiz uma grande festa. O outro filho, amados, vendo aquilo, ele falou, como assim? Ele foi, gastou tudo que tinha, agora voltou, o Senhor perdoa e ainda permite que ele use uma ovelha, oferece uma ovelha para comemorar? Pois bem, eu quero fazer um paralelo aqui entre dois tipos de crentes, dois tipos de servos de Deus. Um que era filho, recebeu a palavra de Deus durante toda a sua infância, ambos receberam o mesmo tipo de palavra, o mesmo fundamento. Mas nós vamos ver o que nenhum nem outro era convertido, amados. Você vai dizer, como assim? Nenhum deles conhecia verdadeiramente o Pai. Nenhum deles conhecia o coração do Pai. O mais jovem que saiu e gastou tudo, ele voltou. Ele queria ser servo. Ele queria ser servo, né? Ele falou, me basta ser servo. Mas nós vamos ver que a palavra de Deus aqui, também em João 15, o Senhor fala, não vos chamo mais servos, mas de amigos, né? O servo faz aquilo que o seu Senhor manda. Mas o amigo, ele compartilha, ele vive, ele participa, ele opina, ele ouve, ele é corrigido, ele tem um laço de amor profundo com o seu amigo. E nós vemos, amados, que esse filho pródigo, ele voltou. É aquele crente que andou por caminhos, saiu da presença do Senhor, de tudo aquilo que ele aprendeu, andou por caminhos que ele mesmo teceu, mas ele se arrependeu profundamente. Ele se arrependeu e humilhou-se diante do Senhor. E mais, quando fala das vestes que o Pai lhe deu novas, as sandálias, está falando que de uma caminhada nova, de vestes novas lavadas no sangue do Cordeiro, e um anel que identifica a linhagem como povo de Deus. Pois sim, esse quer dizer o que? Quando troca as suas roupas, esse podemos dizer que é o crente, que pode ser recém-convertido, mas tem fome e sede da palavra de Deus. Guarda a palavra no seu coração. E guarda essa palavra por verdade, porque provou o amor do Pai, provou que era o coração do Pai.
e participa daquilo que Deus tem para ele, do pão da vida. E o que seria aquele filho que estava com o pai, mas não conhecia o pai? Sabe aquele crente que está na igreja e que conhece só o Salmo 91 e que tem aberto lá na sua casa, no Salmo 91? Ou então o Senhor suprirá todas as minhas necessidades pelas suas muitas riquezas em glória? Né? Conhece um ou outro versículo, mas não tem intimidade nenhuma com o Pai, não conhece o Pai, nem o caráter do Pai e nem o coração amoroso que ele tem. Diferença? Palavra de Deus. Diferença está em conhecer a palavra de Deus, em aplicar a palavra de Deus na nossa vida e no nosso coração. Porque quando nós trazemos isso na nossa boca, é porque nós cremos naquilo que nós falamos. Se nós cremos naquilo que nós falamos, o Espírito Santo vem e endossa essa palavra e traz à existência todas as bênçãos que Jesus já nos abençoou nos lugares celestiais. Traz para o físico e você passa a recebê-las. Amém? Guarda isso no teu coração. Fundamenta isso no teu coração. Não deixa ninguém te roubar isso. A palavra de Deus é a verdade. E quando nós confessamos a verdade, verdadeiramente nós somos libertos, somos curados, somos perdoados. É muito interessante porque quando você é salvo, o Espírito Santo testifica no teu coração que você só é salvo. Você precisa de alguma evidência física para isso? Não. Eu quero fazer um paralelo aqui. Quando você está doente, você tem uma enfermidade, você não precisa de uma evidência física para declarar a sua cura. À medida que você a declara, ela se concretiza na sua vida. Amém? Vamos estar orando, entregando ao Senhor. Pai eterno, Deus Santo, bendita é a tua palavra. Bendito é o regozijo que nós temos em ti, Senhor, porque poderoso é o teu santo nome. Nós queremos te louvar e te agradecer, porque o Senhor é um Deus vivo, poderoso nos céus e na terra, para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Fala conosco, Senhor Deus, instrua-nos nessa palavra da verdade. Passa, Senhor Deus, do teu sangue nos nossos lábios, da tua brasa viva, para que nós possamos reter a tua palavra de vida eterna, de salvação, ó Pai, em nome de Jesus. Guia-nos nos teus caminhos de paz, ó Pai, e que nós possamos buscar, Senhor Deus, não só o perdão dos nossos pecados, mas a cura, a libertação, Senhor Deus, a libertação que a tua palavra nos dá, e que nós sejamos, Senhor Deus, instruídos por ti nessa palavra bendita, e que ela seja guardada no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe.